Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir o questionário que vocês sofreram pelo jeito, né? É que, na verdade, eu fiz um apanhado geral de tudo que a gente já trabalhou, tá bom? Então, eu vou corrigir uma por uma com vocês e espero que todas tenham me enviado. De verdade, eu não consegui olhar tudo ainda, os e-mails, porque eu ainda estou trabalhando, estou na linha de frente aí da educação para montar a cesta básica. Espero que vocês todos estejam bem, que não era o nosso intuito, né? Espero que tudo isso passe logo. Então, vamos lá? Então, a primeira questão. Segundo definição clínica, afirma-se que a surdez é... O que seria a surdez? Ausência de qualquer estímulo auditivo? Não. Porque existem vários tipos de surdez. Lembra que a gente conversou? A surdez leve, moderada, severa, profunda, até a total. Dificuldade de perceber imagens e sons. Imagem dele teria que ser surdo, cego, né? Então, também não. Necessidade de apoio de próteses auditivas e visuais para recepção de sons e de interpretação de Libras? Não, generalizou demais. Então, a resposta correta é a letra D de dado. A diminuição da acuidade e da percepção auditivas que dificulta a aquisição da linguagem oral de forma natural. Ok? Quem colocou a alternativa D? Palminhas. Segunda questão. A opção que não, eu deixei bem claro, não representa um argumento apropriado para sustentar a ideia de que os surdos enfrentam problema de interação social e no processo de mediação pedagógica por terem, em geral, acesso à linguagem tardiamente é. Gente, vamos lá. Alternativa A. Os surdos representam uma minoria diferente de tantas outras minorias, pois em aproximadamente 90% dos casos são também minorias em suas famílias. Ok, correto. B. A surdez impossibilita a aquisição espontânea das línguas orais, que são as únicas utilizadas pela grande maioria das comunidades. Tá certo. Tem surdos que não vão ter a fala, ou tem a dificuldade, como a gente trabalhou. Ok? Correto? Alternativa C. Surdo depende de que seja viabilizada a sua aproximação à comunidade surda. Tem, sim, porque dependendo ele, se ele for viver na comunidade surda, ele vai aprender a Libras, ok, fechou? D. O acesso da criança surda à língua de sinais pode ser impossibilitado, pois a maioria é filho de pais ouvintes. Correto, se a família é ouvinte e eles forem procurar o tratamento oralista, vai acontecer, tá? Então, a alternativa errada, que não condiz, é: os surdos são naturalmente bilíngues e, apesar de adquirirem espontaneamente línguas orais ou de sinais, não o fazem em ambiente socialmente adequado nem favorável à construção de suas identidades. Gente, surdos não são naturalmente bilíngues. Ele é bilíngue desde que ele nasce em uma família surda. Que aí ele vai ter a língua de sinais e vai aprender a oralização. Nem sempre adquirem espontaneamente línguas orais. Não, muitos têm que fazer o quê? Tratamento com fono, com equipe multidisciplinar, tudo que a gente já conversou, ok? Então, a alternativa que não representa um argumento apropriado é a letra E, certo? Terceira questão. Sobre os modelos de representação da surdez, é correto afirmar que o modelo, letra D de dado, é a correta, clínico-terapêutico, compreende as dificuldades acadêmicas apresentadas pelos surdos
como decorrente da condição da surdez e não das práticas pedagógicas. Então, ele diz modelo de representação de surdez, tá? Porque aí fala, socioantropológico e também conhecido como bilinguismo. Tá. Terapêutico pode ser também denominado de oralismo ou ouvintismo. Tá, isso aí são questões, mas o que ele está falando é da questão de representação de modelos. A letra C, socioantropológico, surge na década de 1990, a partir da intensa luta dos movimentos surdos organizados. Ok, tá, mas o que ele está perguntando aqui? Sobre os modelos de representação da surdez, tá? Então, a resposta correta é a letra D, clínico-terapêutico. Compreende as dificuldades acadêmicas apresentadas pelos surdos como decorrente da condição da surdez e não das práticas pedagógicas. Quer dizer, a surdez faz com que ele tenha dificuldade, não que ele vai ter dificuldade de aprendizagem. Tudo vai ser decorrente do que ele aprendeu, de como ele ouve, de como ele convive na sociedade, ok? Agora, a questão número 4. Sobre os conceitos e campos epistemológicos apresentados por Scliar. Scliar é um escritor, na verdade, é um estudioso sobre a cultura surda, que apreendem a educação de surdos em uma visão socioantropológica. Numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência com a coluna da esquerda. Então, eu vou falar o primeiro, a surdez. O que é a surdez? A número 1. A surdez se constitui em uma diferença politicamente reconhecida e localizada, na maioria das vezes, dentro do discurso da deficiência e caracteriza identidades múltiplas e multifacetadas, tá? Essa é a surdez, porque vai depender das características, tudo aquilo que a gente já viu, tá? Cultura surda. Que seria a cultura surda? Aqui apresenta características que são específicas, que se traduzem de forma visual. As formas de organizar o pensamento e a linguagem transcendem as formas ouvintes. Elas são de outra ordem, uma ordem com base visual e por isso tem características que podem ser ininteligíveis aos ouvintes. Ela se manifesta mediante a coletividade que se constitui a partir dos próprios surdos. Por isso, é a língua de sinais. O surdo, eles convivem, eles conhecem, eles entendem. Se chegar um ouvinte que não conhece a língua de sinais, ele não vai entender nada. Então, é característica específica do quê? Da cultura surda, tá? Terceira, estudos surdos. Pode ser definido como um território de investigação educativa e de proposições políticas, que por meio de um conjunto de concepções linguísticas, culturais, comunitárias e de identidades, definem uma particular aproximação ao conhecimento sobre a surdez e os surdos, ok? Então, isso é o estudo surdos. Multiculturalismo, o que seria? Apresenta a surdez como uma diferença política e uma experiência visual para pensarmos as identidades surdas a partir do conceito de diferença e não de deficiência. Essa compreensão implica distanciarmos-nos do conceito de diferença como exclusão e marginalização e nega uma atribuição puramente externa do ser surdo e algumas características marcantes, como, por exemplo, não ouvir, tá? Isso é multiculturalismo. Porque tem comunidade, gente, que você for lá, eles não vão querer pôr o aparelho e eles não vão querer oralizar. Tem lugar que eles vão querer usar o aparelho e usar Libras. Então, vai depender da cultura de cada um aí, tá? Ouvintismo. Ouvintismo define um conjunto de representações dos ouvintes a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte.
Nessa perspectiva é que acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte, percepções que legitimam as práticas terapêuticas, que é o que eu falei, que é o oralismo, tá? O ouvintismo ou o oralismo. Foi aquela questão de que os surdos, principalmente se ele for filho de pais ouvintes, então ele vai procurar as terapias e essas questões, tá? Então, nessa questão número 4, a resposta correta é a letra B. Então, o primeiro é cultura surda, o segundo é estudos surdos, a terceira é surdez, a quarta é ouvintismo e a quinta é multiculturalismo, certo, pessoal? Continuando. A quinta, leia as afirmativas sobre a surdez a partir de um olhar socioantropológico, tá? É a visão muito usada por Carlos Sclia. Então, vamos lá. Artefatos culturais são uma das manifestações de um grupo minoritário que sustenta seus discursos afirmativos a partir do seu modo de vida. Isso. São artefatos culturais de uma das manifestações de um grupo minoritário que sustenta seus discursos afirmativos a partir do seu modo de vida. Perfeito, tá? A segunda, as experiências visuais são formas de construção de sentido para a comunidade surda. Sim, experiências visuais. Eles vão ter os sinais e as representações dele. É uma construção de sentido, ok? A terceira, a subjetividade surda é uma manifestação identitária por meio da língua e da cultura. Sim, ele tem a língua dele, é a cultura dele, ok? Já a 4, o ato de buscar uma identidade semelhante ao ouvinte é uma ideia de enquadramento social e padrão para a comunidade surda. Jamais. Ele não se enquadra na identidade de buscar semelhança com a identidade ouvinte, não. Ele tem o mundo dele, a cultura dele, os ideais dele. Eles não querem ser cópias, jamais, tá? Então, a 4 tá errada. A 5, um modelo e padrão ouvinte, principalmente em busca de uma perfeita vocalização, é uma subjetividade da surdez a partir de um olhar socioantropológico? Não, gente. Esse negócio de padrão ouvinte, busca de uma perfeita vocalização, não, isso não tem nada a ver do olhar socioantropológico. O olhar socioantropológico, ele vê o surdo como ele é e como um ser com a sua identidade, com a sua cultura, com os seus meios, tá? Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa E. A primeira, a segunda e a terceira alternativa somente que estão corretas, tá? A sexta, sobre a história do Instituto Nacional de Educação de Surdos, do INES. É correto afirmar que o INES, todo o contexto histórico, é que desde a sua criação, no século XIX até os dias atuais, o INES teve apenas 2 diretores surdos. O resto eram todos diretores ouvintes. E isso é interessante, porque se é o mundo surdo, a cultura surda, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, então quer dizer, só teve 2 surdos. Então, se a gente pegar a história do INES, eles falam muito do oralismo no começo, tá? Então, agora, a questão número 7. Sobre as personalidades surdas que marcaram a história da educação de surdos no passado e na atualidade. É correto afirmar todos esses que eles citam aqui, o Peg Supala, Tom Humphries, tá? Todos eles foram importantes, mas o que a resposta correta é o Flauzinho José da Costa Gama. Foi autor e ilustrador da obra Iconografia dos Sinais de Surdos Mudos,
considerada o primeiro dicionário de língua brasileira de sinais, produzido em 1875. Gente, olha a importância disso, tá? Então, 1875, lá no INES, na História de Surdos, tá? Então, a letra D é a resposta correta, tá? A oitava, sobre a história de educação dos surdos em países estrangeiros, é correto afirmar. A resposta correta é a letra E, de elefante. Na Finlândia, somente em 1995, os direitos dos usuários de língua de sinais foram incluídos na Constituição finlandesa, em seu artigo 17, que trata do direito à língua e cultura do indivíduo, tá? Tá bom? Agora, letra 9. Sobre a presença das abordagens educacionais ao longo do tempo, é correto afirmar. Aí fala do decreto, da Idade Moderna. A resposta correta aqui é a letra C. Na década de 1970, as novas pesquisas sobre língua de sinais e a insatisfação com os resultados alcançados pela escola abrem caminho para o surgimento da abordagem da comunicação total. Porque o que era antes, gente? O oralismo. Eles impunham, o surdo tinha que oralizar, ele tinha que falar, ponto. Ele não podia usar gestos, não podia usar sinais, não podia fazer nada. Então, a resposta mais coerente é a letra C, tá? Porque aqui, ó, na primeira, na letra A, no Brasil, no decreto 5.626 de 2005, ele fala que o oralismo é a abordagem educacional que predomina? Não. Hoje a gente reconhece a Libras, tá? Entendeu? Na Idade Moderna, eles tinham os 3 abordagens, o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo? Não. Tá? Isso a gente sabe que não. A resposta correta é a C. Agora a questão número 10. De acordo com a lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, a Libras. Vamos lá. O que ele fala da Libras, gente? A. Não poderá substituir a língua portuguesa em nenhuma modalidade? Mentira. Poderá substituir, sim. B. Deverá substituir a língua portuguesa na modalidade escrita? Deverá substituir a língua portuguesa na modalidade escrita? Vamos ver. C. Não poderá substituir a língua portuguesa na modalidade escrita. Libras não substitui a língua portuguesa na modalidade escrita. Essa é a resposta correta. Aí a letra D. Deverá substituir a língua portuguesa em todas as modalidades? Não. A função da Libras não é substituir a língua portuguesa em todas as modalidades. A letra E. Será reconhecida como língua oficial dos surdos com base na gramática portuguesa? Não, gente. A língua brasileira de sinais, ela tem um contexto. Então, por isso que ela não poderá substituir a língua portuguesa na modalidade escrita, porque o surdo tem uma outra escrita, um outro contexto, tá? Então, a letra, na 10, a correta é a letra C, de cebola. Número 11. Marque verdadeiro ou falso, verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, acerca da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. Então, vamos lá. A língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão? Claro que tá verdadeira, gente. Ok, certíssima, verdadeira.
o Sistema Educacional Federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médio e superior, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, conforme legislação vigente. Certíssimo, gente. Deixa eu ver aqui, calma, desculpa. O Sistema Educacional Federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médio e superior, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, conforme legislação vigente. Esta questão é verdadeira, isso mesmo. É direito e todos têm que estar conhecendo a língua, tá? A Libra substituirá a língua portuguesa na modalidade escrita, garantindo a produção dos sinalizantes em Libras. Errado, falso. A Libra não substituirá a língua portuguesa na modalidade escrita, tá? As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. Verdadeiro, gente. É direito, tá? Então, todos têm que se adequar. Tá na lei. Entende-se como Libras a forma de comunicação e expressão como estrutura gramatical e dependente de língua portuguesa, oriunda de comunidades de pessoas surdas no Brasil. Falso. Olha lá, entende-se como Libra da forma de comunicação e expressão como estrutura gramatical e dependente da língua portuguesa. Ela não é dependente da língua portuguesa. Oriunda de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Tá? Dependente da língua portuguesa? Não. Ok? Então, ela é falsa. Ela tem uma constituição própria, tá? Alternativa número 12. Então, a correta da número 11 seria a alternativa C. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, ok? Questão número 12. A respeito da legislação que oficializa Libras no Brasil, marque a única alternativa correta. Correta. A língua brasileira de sinais, Libras, foi oficializada com a publicação da Lei 10.436 em 2002 e regulamentada pelo Decreto Federal número 5.626 em 2005. Perfeito! A língua brasileira de sinais foi oficializada com a publicação da Lei 10.436 em 2002 e regulamentada pelo Decreto Federal número 5.626 em 2005. Correta, não tem mais nem o que discutir aqui, tá? Que nem as outras, elas estão falando, mas elas não... Ó, que nem a letra B, ela fala da língua de sinais, é uma língua utilizada pelo povo surdo. Foi oficializada no Brasil em 1960? Não, não foi oficializada em 1960. A língua brasileira de sinais, que é a língua oficial da comunidade surda brasileira, foi oficializada no Brasil com a chegada do professor surdo Ernest Roé, trazido da França por Dom Pedro II em 1855. Não, ele trouxe a língua de sinais, mas ela não foi oficializada. Ela era ensinada lá no INES, que era o antigo Instituto Nacional de Surdos, né? A língua brasileira de sinais foi oficializada no Brasil a partir dos estudos de Becker e Brito,
que descobriram que a língua de sinais apresenta parâmetros linguísticos tais como orientação, direcionalidade, expressões faciais ou marcadores não manuais? Não foi oficializado por causa dos estudos deles, tá? A Libras, que compreende gestos, mímicas e pantomima, foi oficializado pela Lei 10.436 em 2005. Olha lá, 10.433 em 2002 seria o certo. E regulamentada pelo decreto 5.626 em 2010. Não, então aí tá errado. Então a alternativa correta é a letra A, tá bom? Que primeiro foi a lei em 2002, regulamentada pelo decreto federal de 2005, ok? Número 13. Vamos lá. Para os fins desse decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, Libras. Este e outros artigos constituem o decreto 5.626, de 28 de dezembro de 2005. O decreto delibera, dentre outras disposições, sobre... Gente, tem que ler lá o decreto para compreender, tá? Então, qual é a alternativa correta, tá? Que fala do decreto delibera, dentre outras disposições, sobre a formação do professor de Libras e do instrutor de Libras, a formação do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa e a garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Então, a alternativa correta é a letra E, tá bom? Dessa questão, tá? Que é a questão que fica mais coerente e de acordo com o decreto. O Congresso de Milão marcou drasticamente um atraso na propagação das línguas de sinais. Assinale a alternativa que corretamente aponta o ano em que foi realizado. Gente, que ano foi realizado o Congresso de Milão? Vamos lá, pensando. A primeira alternativa, 1880, 1890, 1990, 1980, 1500. Aí é só vocês lembrarem do sinal de números, né? Então, a alternativa A, 1880, Congresso de Milão, tá? 15ª questão. Os movimentos sociais alavancados pelos surdos estabeleceram como uma de suas prioridades o reconhecimento da língua de sinais nos últimos 15 anos. Foram várias as estratégias adotadas para tornar pública a língua brasileira de sinais, Libras. Entre elas, citamos os projetos-lei encaminhados em diferentes instâncias governamentais e a formação de instrutores de língua de sinais em vários estados brasileiros. Instaurou-se em várias unidades da federação a discussão sobre a língua de sinais dos surdos, determinando o reconhecimento por meio da legislação dessa língua como meio de comunicação legítimo dos surdos. Esse movimento foi bastante eficiente, pois gerou uma série de iniciativas para disseminar e transformar em lei e a língua de sinais brasileira, culminando na Lei Federal 10.436, de 24 de abril de 2002, que a reconhece no país. Sobre a consequência dessas ações, podemos destacar que letra C é a correta. O impacto dessa legitimação, a sua repercussão
e significado fundam um processo de desestabilização na educação em relação aos surdos no Brasil, tá? Por quê? Por que uma desestabilização na educação? Porque eles foram reconhecidos, desestruturou-se a questão do oralismo, gente. Eles passaram a ter direitos, tá? Então, isso foi muito importante. Foi uma coisa, assim, que eles ganharam, eles tiveram acesso à informação, tá? Então, esses movimentos sociais, eles foram acontecendo, gente. Porque lembra que eu falei para vocês que o surdo era radical, que eles não aceitavam o surdo que usava aparelho e tal? Por quê? Porque eles queriam a identidade deles. Eles tiveram que lutar para conseguir os direitos. Então, quando eles conseguiram, desestruturou tudo, gente. A lei entrou, acabou. Então, já não tem mais o que discutir, tá? Lei é lei, pronto, determinou. Ok, foi uma grande conquista do surdo isso. Então, a letra 15 é a letra C, a correta, tá? 16. Porque aqui ele fala, né, na letra 16, sobre a legislação e a educação dos surdos. O que é correto a gente afirmar? A Lei 10.436 de 2002 assegura o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, PCN. Então, a Libras, ela passa a ser obrigatória quando você tem um aluno surdo que conhece a língua de sinais, tá? Letra A, então, 16, alternativa correta, letra A. Número 17. Entre as medidas propostas pelas políticas linguísticas brasileiras, por meio do decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, está a inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério e nos cursos de fonoaudiologia. Quanto aos demais cursos de educação superior e na educação profissional, esse decreto prevê que... Aqui ele fala de magistério, né? Mas o magistério hoje ele caiu, né? Então, hoje seria a pedagogia no local, tá? No lugar. Tá? Então, entre essas medidas, qual é a alternativa correta? Tá? Libras seja ofertada como disciplina curricular optativa, tá? Então, a correta quanto aos demais cursos de educação superior e na educação profissional, Libras seja ofertada como disciplina curricular optativa. Então, no curso de pedagogia, fonoaudiologia, eles são obrigatórios. Já nos outros cursos, você vai ver muitas vezes essa disciplina, a faculdade acaba disponibilizando online, tá? Um curso básico de Libras. Só que é optativo, tá? Nas outras disciplinas. Agora, fonoaudiologia e pedagogia obrigatório, tá ok? Porque nós podemos ter um aluno surdo na sala, e esse aluno surdo, se ele for conhecedor da Libras, ele vai exigir um intérprete dentro da sala. O professor vai ter que ter um pouco de conhecimento, sim. E ele vai ter um intérprete, e esse intérprete vai estar traduzindo tudo o que o professor estiver passando, ok? Tá. Aí eu botei um pouquinho de Libras para vocês, né? Pra gente praticar um pouquinho. Então, atividade 18. Escreva a letra correspondente a cada sinal. Gente, coloquei o alfabeto, olha lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y e Z. Ok? Ai, que saudade de estar fazer livros com vocês. A 19. Vamos lá. Descubra o nome. Substitua os sinais por letras e descubra o nome das pessoas. Vamos lá. Seria o quê? R, A, F, A, E, L. Rafael. Ok? Esse aqui. Olha lá. I, N. Ingrid. L, olha lá. U, R, I, E. Então, vamos lá. Lu. Ri. Luri. Lourdes. Lourdes. Tá? Então, é Rafael, Ingrid e Lourdes. Nossa, até eu que tava demorando aqui pra pensar. Desculpa, gente. E aqui, na 20ª, eu escrevi o que pra vocês? Boa noite, meninas. Espero que tenha ficado mais claro as questões, com algumas explicações. Se ficaram com dúvida, a gente revê, me chama em inbox, que aí eu vou estar olhando o que faltou, o que eu posso estar explicando melhor para vocês. Eu acho que ficou bem mais fácil fazendo as questões, vocês conseguiram entender melhor, tá? Ó, beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.